Dizer que, para mim, é uma alegria muito grande eu estar fazendo parte dessa família da qual eu me sinto parte já há muito tempo. Agradeço, Ana, as palavras tão generosas, a delicadeza da Valéria, enfim, me faz muito bem fazer parte dessa família. Muito obrigada. E o nosso tema, absolutamente atual, é um tema que nos faz pensar no que nós estamos vivendo hoje, efetivamente, o que nós estamos vivendo hoje. Aí nós vamos perceber que, como o tempo, por ele ser absolutamente limitado, ele também nos permite que perpetue nesse mesmo tempo as verdades que nos fazem ser pessoas melhores, caso nós queiramos. Então, o tema é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Eu penso que o primeiro passo que precisamos dar é nós pensarmos em nós. Eu olhar para mim e me perguntar: eu faço parte desta afirmativa? Eu já recebi ou estou recebendo? E de quem que eu estou recebendo? E o que eu estou recebendo? Eu penso que exatamente como o momento atual nos convida a fazer a reflexão se nós somos sujeitos ou não neste processo. Então, quando nós pensamos que Lucas traduz uma afirmativa de Jesus, que diz que nós vamos ser cobrados, o que nós percebemos aí? A afirmativa da responsabilidade. Então, essa afirmativa nos traz responsabilidade. Nós percebermos o nosso papel nesse contexto. E quando nós paramos para pensar no nosso papel nesse contexto, não podemos fugir da reflexão quanto à reencarnação. E aí nós perguntamos, primeiramente, qual é a finalidade da encarnação? Bom, os espíritos responderam a Kardec: é a perfeição. Bem, mas se nós não conseguimos, de imediato, alcançar essa perfeição, o que acontece com a gente? Bom, aí os espíritos respondem: a reencarnação. Então, nós começamos a pensar: bom, já tive uma experiência encarnado, estou tendo uma experiência reencarnado, mas, pois bem, qual é a finalidade desta reencarnação? Aí nós voltamos naquela afirmativa: é chegar à perfeição. Então, daí eu já começo a eliminar qualquer pensamento de castigo. Já não é mais o castigo que faz parte da minha percepção, do meu pensamento. Porque se eu estou reencarnada para chegar à perfeição, eu não estou vivendo nenhuma hipótese, o castigo. O que eu estou vivendo efetivamente? Oportunidade. Oportunidade de refazer a minha história, oportunidade de reescrever outras histórias. Aí eu começo a pensar que reencarnação é absolutamente um processo de solidariedade. Todas as reencarnações são solidárias. Aí eu volto para mim mais uma vez. Então, eu sou um sujeito que realizo nas diversas experiências reencarnatórias, pratico atos, trago de outras experiências o que já vivenciei, estou me preparando para viver outras tantas, já que eu não cheguei à perfeição ainda, e vivendo essas outras tantas, o que eu vou experienciando? Um processo de novos atos, novas práticas e, sobretudo, da responsabilidade. Então, quando a afirmativa de Jesus, que muito se pedirá àquele que recebeu, nós precisamos prestar atenção no que nós temos recebido. O que efetivamente nós recebemos de mais maravilhoso de tudo? O dom da vida. Nós fazemos parte da vida, seja no corpo físico ou fora do corpo físico. Às vezes nós pensamos que morte, o antônimo de morte é vida. Não, o antônimo de morte é nascimento, porque a vida ela não se esvai com a morte do corpo físico. O atestado de óbito não afirma que nós deixamos de viver. Nos traz a certeza que naquele corpo físico, naquela experiência,
nós não vamos poder mais realizar, mas poderemos realizar o propósito do Criador, que é chegar à perfeição, mesmo fora do corpo físico. Então, o momento atual, que eu penso ser muito oportuno essa afirmativa, nos convida a fazer uma reflexão do que nós temos recebido. Nós que estudamos a doutrina espírita, paramos para pensar na proposta de Kardec na nossa vida, a grande doação que Kardec trouxe na nossa vida, nos apresentando a doutrina espírita? A renúncia de Kardec, as dificuldades que Kardec enfrentou, a coragem de prosseguir com a tarefa que ele abraçou, porque já sabemos, também por intermédio dos estudos mais aprofundados, sobretudo no Livro dos Espíritos, que nós somos dotados de livre-arbítrio, a liberdade que nós temos de escolher. Então, Kardec realizou a escolha, porque ele não foi absolutamente violentado para realizar a tarefa. Me faz lembrar a passagem de Chico Xavier com Emmanuel, quando Emmanuel pergunta ao Chico se o Chico tinha realmente vontade de prosseguir com ele na tarefa. E o Chico disse que sim. E o que Emmanuel diz para o Chico? Então, você terá 3 requisitos essenciais para você prosseguir com a tarefa. E o Chico pergunta quais? Ele diz disciplina, disciplina e disciplina. Então, vejamos, Chico Xavier se esforçou o tempo todo em que ele esteve trabalhando com Emmanuel, em que ele se propôs a realizar a tarefa, atento à disciplina na vida dele. E tanto é verdade que até hoje muitas famílias sobrevivem ainda dos livros e das obras que Chico psicografou. Nenhuma foi para patrimônio dele. Todas patrimônios e são patrimônios da FEB. Então, aquele que recebeu o dom da vida, exemplo nós estamos dando do Chico, outro exemplo, Kardec, a ele, a cada um dos dois, foi cobrado a responsabilidade pelos próprios atos. E nós trazemos para nós, no dia de hoje, para nós, na realidade que nós vivemos. Quando nós pensamos na pandemia, nós nos sentimos absolutamente cerceados da nossa liberdade, porque não podemos fazer aquilo que nós estávamos fazendo anteriormente. Mas nós não paramos para pensar o lado positivo deste convite da vida. Por que nós pensamos em lado positivo? Quantos de nós pôde ficar em casa e prestar atenção na sua casa, no que não podia prestar antes, porque não havia tempo? Havia outros interesses? Quantos de nós pôde prestar atenção em livros que tinha vontade de ler, em palestra que tinha vontade de assistir, em filmes que gostaria de ter assistido, não houve tempo de assistir? E, sobretudo, pôde fazer essa viagem para dentro, pensando no seu papel enquanto espírito reencarnado. Que nós, por tantos atrativos que nós vivemos, para que a reencarnação seja interessante, nós acabamos nos distraindo. E nos distraímos no que nós combinamos antes de reencarnar, nos distraímos nas relações que nós precisamos estabelecer de uma determinada forma e acabamos estabelecendo de outra forma. E qual é o resultado que nós experimentamos? Um distanciamento total do que nós combinamos antes de reencarnar. Porque a reencarnação, para a maioria de nós, ela já faz parte de um combinado. Claro que sabemos que já vivemos experiências em que reencarnamos pela misericórdia divina sem que nós nem tivéssemos dado conta. Nós encontramos nas obras em que estudamos daquelas reencarnações compulsórias. Mas a maioria de nós já realizou os combinados. Já combinou a família, já combinou os agregados, já combinou os amigos. Não que seja um determinismo, a obrigatoriedade, porque, como nós temos o livre-arbítrio, podemos mudar as nossas escolhas. Mas aqueles combinados que são essenciais para que nós possamos aprender sobre nós mesmos, convivendo, nós combinamos antes. O DNA,
que é comum nós dizermos quando algo não sai bem do nosso corpo físico? Ah, é herança do papai, é herança da mamãe. Quando tudo sai bem, nós não pensamos nisso, não. Mas quando algo não sai bem, esse bem é de acordo com a nossa forma de ver no momento, o que nós dizemos? Ah, eu saí igual o papai, puxei a mamãe, puxei a vovó, puxei o vovô. Nós vamos fazendo essa colocação, porque nós nos esquecemos que até o DNA, essa escolha dessa receitinha para o nosso corpo, faz parte da necessidade da nossa vida no corpo físico, da nossa experiência reencarnatória. O corpo que nós vamos apresentar, as realizações que nós podemos realizar através do nosso psiquismo, nós vamos desenvolvendo de acordo com os nossos interesses, mas nós precisamos de um cérebro que vá respondendo a tudo isso. A desenvoltura do corpo físico, enfim. A reencarnação é uma grande oportunidade para a nossa vida, mas, de acordo com as experiências que nós escolhemos para reencarnar e com o nosso núcleo familiar e nosso convívio, de um modo geral, o que acontece conosco, nós vamos nos esquecendo. E aí nós realizamos a vida como se nós fôssemos morrer em algum momento, mas morremos de medo de morrer, porque atavicamente ainda carregamos aquela impressão de que morreu, acabou, mesmo nós espíritas que falamos em desencarnação, que falamos em reencarnação. Quando chega o momento de nós pensarmos de uma proximidade da morte, que é esse portal de despedida do corpo físico, começa a nos gerar uma grande ansiedade e, na verdade, um grande medo, a sensação de que efetivamente vai acabar. Mas o discurso é que isso não nos preocupa. E no momento atual, a grande preocupação nossa com a pandemia, a grande preocupação nossa com o não contágio, isso absolutamente justo, porque nós temos a responsabilidade de permanecer no corpo físico, porque nós temos um capital de vida necessário para a nossa vida. Nós não sabemos quando vamos deixar o corpo físico, isso é uma situação da dita normalidade, mas nós não paramos para pensar o quanto esse tempo é limitado. Todos nós, se formos comparar com a nossa realidade, trazemos um prazo de validade, que, de acordo com o nosso comportamento, nós podemos até expandir, dilatar. Essas grandes almas, esses grandes trabalhadores, não temos dúvidas. Nós vimos aí um Divaldo enfrentando aquelas limitações físicas necessárias para eles e necessárias para exemplificar a coragem diante das dificuldades da vida. Divaldo está aí, com a idade cronológica que ele apresenta e com uma vivacidade incrível. Recentemente, estamos aí, já tendo essa obra maravilhosa do Dr. Manuel Filomeno de Miranda, resultado da psicografia de um Divaldo, que, por certo, experimenta renúncias e muita disciplina, como o nosso Chico apresentou, e outros tantos dedicados ao bem, maravilhosos trabalhadores. E nós, hoje, perguntamos a nós, que esse é o momento de nós nos perguntarmos, eu paro para pensar o que eu tenho recebido? Eu paro para pensar que eu conheço uma doutrina espírita? E eu paro para pensar que, muitas das vezes, ela está no meu discurso e não está no meu percurso? Eu paro para pensar que eu estou com medo de um Covid, do Covid, seja lá que nome, desse vírus, e eu começo a distribuir a culpabilização. Culpado é país tal, culpado é fulano, culpado é Beltrano, culpado é todo mundo, porque isso está me afastando dos meus entes queridos, que eu estou perdendo meus entes queridos. Aí eu percebo que eu ainda não entendi bem a doutrina. Eu falo sobre a doutrina, mas eu não entendi, porque a desencarnação de um ente querido não estou perdendo. Até porque, quando eu reencarnei, ou ele já estava, ou ele veio depois. E o que aconteceu nesse intermorte aí? O que aconteceu nesse intervidas? O que aconteceu? Se eu estou perdendo agora, onde é que ele estava antes? Onde é que eu estava antes? Então, eu percebo que eu estou sendo convidada pelo momento delicado do planeta, mas extremamente rico, a eu olhar para mim, a eu pensar em mim como sujeito neste processo. Se as reencarnações
todas são solidárias, qual é a minha contribuição e qual foi a minha contribuição para que eu esteja hoje vivendo este momento desafiador? Momento em que eu tenho que pensar no outro é um desafio muito grande, porque é fácil pensar no outro naqueles que me trazem benefício, seja material ou afetivo. Então, eu distribuo o meu zelo, eu compartilho a minha atenção, eu compartilho meu carinho com aqueles que me trazem ganhos, aqueles que nascem próximos a mim ou aqueles que me favorecem de alguma forma. Só que vem esse convite da vida dizendo que eu tenho que pensar também em outros que eu posso até nem conhecer. Por quê? Porque eu posso ser portadora de um vírus que está assintomático. Então, eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter cuidado que o meu uso de máscara não é para eu me isolar do outro, é para eu conviver com o outro, respeitando o outro nas limitações dele e na minha. Olha que aprendizado delicado para a gente. Porque a gente também não sabe fazer bem isso. Porque a gente diz o que quer, a hora que a gente quer, como a gente quer. O outro que deu um jeito de ouvir o que eu disse e traduzir da melhor forma. E se o outro queixar comigo, eu falo, foi mal. E se ele não entender que foi mal, eu vou dizer que ele tem problema, que ele precisa de terapia. Porque eu não considero que ele tem uma suscetibilidade, uma sensibilidade. Porque eu também não prestei atenção nessa realidade nele. Eu não presto atenção que tudo em a natureza tem uma finalidade. A árvore é árvore, o animal é animal, a água é água. O que a árvore faz desde o seu primeiro momento de nascimento? É árvore. Se ela é frutífera, o que ela faz? Produz o fruto. O animal, ele é animal. Mesmo esse que nós tratamos com tanto amor que queremos humanizá-lo, o nosso cachorrinho, o nosso gatinho. Mesmo que eu queira dizer que ele é gente, apenas de 4 patas e com os pelinhos, mas ele é um animal, aprendendo comigo a estreitar afeto e a se humanizar, mas ele é um animal. Aí eu trago para mim, e eu me pergunto, e eu? Eu estou cumprindo a minha finalidade? Qual é o meu propósito? Se a reencarnação tem a finalidade de me conduzir à absoluta evolução, que é a perfeição, o que eu estou fazendo para viver o tal momento tão esperado pelo Criador, que é todos nós chegarmos à perfeição? Então, estamos vivendo esse momento agora que podemos trazer para nós nos perguntando. Não devemos perder tempo com as discussões infrutíferas. Discutir o que eu não posso resolver, porque o tempo é limitado. A energia, ela não se multiplica, a não ser que eu esteja implementando no que é útil para que eu chegue à perfeição. Do contrário, eu estou dispersando energia. O capital de vida, o que eu estou fazendo com esse capital a cada minuto? Então, eu percebo que esta afirmativa, muito se pedirá àquele que muito recebeu, está sendo formulada agora a nós todos. Porque recebemos tanto, estamos na condição hominal. Se tudo em a natureza evolui, se tudo em a natureza caminha, segue a lei do progresso, se a experiência vem do mineral, estamos hoje experienciando na realidade nominal, eu preciso fazer a pergunta a mim, não é ao outro. O outro é o outro que fará a pergunta dele a ele mesmo. Preciso fazer a pergunta a mim. Tudo que eu recebi, qual é o percentual de responsabilidade que eu já tenho condições de perceber com tudo que eu faço, com tudo que eu lido, com o meu propósito, com a minha finalidade de vida? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque nós não aprendemos, porque aprender dá muito trabalho. O nosso cérebro vai acumulando energia e nós temos uma preguiça, como a nossa Joana diz, que o grande problema nosso é a preguiça mental. Então, se eu já sei, eu já sei. Eu fico relaxada e descansada, acomodada naquilo. O que a psicologia nos diz? Nós repetimos padrão de comportamento, porque a gente já sabe. Aí eu já sei disso, eu já vi isso, eu já li. Ou então eu vou usar o recurso do decorar.
Já chegamos a um ponto que nós podemos decorar. Então, eu decoro a questão 166 do Livro dos Espíritos. Aí você me pergunta qual é a finalidade da reencarnação. Eu respondo perfeitamente. Questão 132, eu respondo. Questão número 1, Livro dos Espíritos, o que é Deus? Eu respondo. E respondo plena de propriedade de que eu decorei. Mas, efetivamente, eu sei em mim o que é Deus? Ou eu vejo Deus e sinto Deus ainda fora de mim? Eu já sei que Deus está em mim e que eu tenho em mim todo um potencial e probabilidade de chegar à perfeição para a qual eu fui criada? Essa pergunta, ela é absolutamente necessária que eu me faça. E não é me fazer uma única vez, eu preciso me fazer sempre conversando comigo. E temos aí a proposta da meditação, para que nós possamos treinar a atenção plena. É fácil? Não, nada é fácil. Então, nós vivemos um momento presente que ele é resultado de muitos outros que já vivemos. Não é a primeira vez que o planeta se movimenta convidando a humanidade à evolução, porque essa é a proposta. Não é a primeira vez que o planeta se movimenta. Só que quando nós lemos sobre os movimentos do planeta, nós lemos lá fora. Alguém escreveu, o cientista pesquisou, o filósofo descreveu, mas hoje nós estamos tendo a possibilidade de vivenciá-lo, lembrando agora, porque também já vivemos, só que esquecemos. Mas hoje nós estamos aqui vivendo, e que nós precisamos nos perguntar. Essa pergunta não pode calar. Cada um vai formular a pergunta como bem puder formular, da maneira que puder ouvir, porque não adianta, o copia e cola funciona nos nossos trabalhos físicos, que eu copio um texto, deleto se não for bom, enxerto com outra ideia minha, misturo com outro texto e vou realizando a escrita ou a fala que bem me interessar. Isso para a gente é muito importante pensar. Na nossa vida, não existe o copia e cola. Porque não existe o copia e cola, eu preciso fazer o quê? Estar o tempo todo prestando atenção, sem sofrimento, porque eu já sei que eu estou reencarnada, eu não estou sendo castigada, eu não estou pagando. Então, eu preciso prestar atenção em mim. Quais são as tendências que eu percebo em mim? Como é que eu me vejo? Como é que o outro, quando me vê e diz para mim como me vê, eu reajo? Porque o outro vai dizer sobre mim e eu vou ouvir de que forma? De que forma eu vou ouvir? Como é que isso vai trazer para mim a mensagem que eu preciso para que eu me situe na presente encarnação? Porque nós podemos pensar qual é a melhor reencarnação, a que eu vivo hoje. Qual é o melhor minuto da minha vida? Ah, foi aquele que eu recebi, meu ente querido, que eu recebi uma boa notícia. Ótimo, ele está registrado, mas o seu melhor minuto é este de agora. Porque só agora você pode tomar uma decisão na sua vida e só agora você pode juntar um pedacinho do ontem com um pedacinho do agora para você realizar o daqui a pouco. Porque há 5 minutos atrás já foi passado. Eu estou nesse presente. E a doutrina espírita nos traz essa oportunidade. A dedicação de Allan Kardec para nos fazer perceber a continuidade da vida e a responsabilidade dos nossos atos pode fazer de nós, neste momento, uma pessoa muito melhor do que nós fomos há 5 minutos atrás. Quando nós podemos agora, pensando, puxa vida, eu tenho recebido tanto. Se eu tenho recebido tanto, o que eu posso fazer para retribuir o que eu estou fazendo? Aí eu começo também a desenvolver esse sentimento de gratidão. Gratidão à vida. Nós percebemos que grandes espíritos, eles sempre, no processo que nos deixou registrado, a lembrança de que tinham consciência de que eles tinham um papel a desempenhar. Nós lembramos de Francisco de Assis, um livro que eu recebi de presente do querido Luiz, que é A Sublime Oração de Francisco de Assis, de Alírio de Cerqueira Filho.
E aí Francisco de Assis diz, Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Essa oração que a gente gosta tanto de cantar, oração de São Francisco. E o nosso querido Francisco deixou para a gente a certeza de que ele já tinha consciência que muito ele recebia e que nele encerrava o dever de muito mais fazer. Quando a gente canta a oração de São Francisco, a gente coloca assim no futuro, Senhor, me dê isso, me dê aquilo outro, Senhor, faz de mim como se estivesse fora. E o nosso querido Francisco está nos trazendo a afirmativa de que está em nós. E ele pede o quê? Senhor, me ajuda a fazer com que toda esta semente de amor que está em mim, ela possa ser reproduzida. Porque naquela mudança delicada do planeta que Jesus veio ter conosco, lembremos de como estava Roma, como era aquela situação, as passagens que nós lemos dos salteadores na estrada, bem semelhante com o que nós vivemos hoje, são processos da humanidade se situar como ser pensante, que pode viver o amor. Então, Jesus vem vivificando o amor. Jesus, que é o nosso modelo e guia, vivificou o amor. E nesses anos todos, nesses séculos todos, estamos nós aprendendo a amar. Mas esse amor está dentro de nós. E hoje não é mais aquele transtorno que a gente ouviu, é tsunami, é furacão, enfim, essas mudanças climáticas em que o planeta se adequa, nós estamos vivendo esse convite para que nós, seres humanos, possamos aprender a viver a humanidade em nós. E aí nós estamos brigando por cada vacina, porque nós queremos que a vacina chegue logo para que nós possamos viver a vida que nós tínhamos antes. Nunca mais vamos viver a vida que nós tínhamos antes. Isso a gente pode começar a pensar, porque nós estamos sendo convidados a pensar em nós como sujeito de direito. Quando eu penso em mim, em sujeito de direito, eu penso em mim como um sujeito de deveres. E quando eu penso em mim, sujeito de deveres, se eu não pensava antes, eu não posso viver igual como eu vivia antes. Essa é a grande proposta da vida. A proposta da vida é que nós consigamos realizar em nós o Evangelho de Jesus, que ele veio vivificar com a presença dele, para que nós pudéssemos aprender a amar. Esta é a proposta, aprender a amar. E como é que nós aprendemos a fazer alguma coisa? Fazendo. Eu posso ler como se anda de bicicleta. Eu posso andar de bicicleta porque eu aprendi como se anda andar de bicicleta? Não, só quando eu sentar na bicicleta e equilibrar meu corpo na bicicleta. Aprendi como se faz um bolo. Eu li a receita do bolo, mas eu vou só ter certeza que aquele bolo vai ficar adequado à receita depois que o bolo estiver pronto. Assim mesmo, com toda a experiência de fazer o bolo, eu posso um dia o bolo solar porque eu não estou bem. Porque o forno deu problema. Porque aquele ingrediente tinha problema e não havia percebido. Então, para todos nós, este momento é o momento de eu pensar, Senhor, de tanto que eu recebi, de tanto que eu estou recebendo, o que o Senhor me pede que eu faça? O que o Senhor está me pedindo que eu faça? Eu preciso me perguntar. E quando eu me pergunto, Senhor, o que o Senhor me pede que eu faça, eu encontro a resposta de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí nós começamos a perceber que se nós não nos voltarmos para nós, se nós não viermos para dentro de nós, nós vamos prosseguir no discurso, dissociado do percurso. No discurso, nós estamos plenos, porque chegamos a esta era tecnológica que nos permite tanto, inclusive agora, que é uma delícia o nosso encontro, nos falando, nos abraçando fisicamente nas casas espíritas, nós estamos utilizando de um recurso maravilhoso tecnológico, que é a demonstração do avanço do planeta. E é um planeta que convive, neste exato momento, com alguém mergulhado em um laboratório pesquisando a cura de uma doença.
e existe alguém, a esta hora, planejando exterminar a vida do outro. É importante nós pensarmos nisso. Nós lutamos pela vida do animal. Não queremos nem comer o animal, porque nós sabemos o quanto ele sofre, mas estamos aplaudindo a lei do aborto. O aborto ser um direito de eliminar uma vida, porque essa vida é uma intrusa na minha vida. Então, nós precisamos pensar, sem julgar o outro, trazer para nós. O que eu penso sobre isso? O que eu estou fazendo neste momento, neste planeta, para que eu possa contribuir para que esta delicadeza, esse desafio, seja menos sofrido para o outro? Qual é o meu papel? E menos sofrido para mim. A ciência já comprovou que o que eu penso, ele está absolutamente visível. Que ondas por aqui estão passando e que eu vou colapsar aquela onda que tiver absolutamente sintonia comigo. E não é com o que eu estou falando, porque eu posso falar algo ante a minha experiência de outras encarnações e a minha experiência do presente da argumentação, mas eu posso, no meu mundo íntimo, sintonizar em outra onda. Então, a ciência nos comprova. A ciência está absolutamente alinhada à doutrina espírita, que é ciência, que é filosofia, que é religião. Isso, para nós, é fundamental que pensemos. Então, nós que estudamos a doutrina espírita, precisamos pensar. Este momento atual tem a ver comigo? Tem. Este pedir, eu vou encarar como cobrança, como se fosse uma relação absolutamente interesseira de Deus para conosco, que deu, então ele está cobrando, ou ele está olhando por nós, ou a natureza está nos convidando a prosseguir como co-criadores. É isso que nós precisamos pensar. Precisamos nos sentir como co-criadores. Assim sendo, o que eu recebo, eu preciso multiplicar. O que eu experimento, eu preciso levar adiante, porque eu não posso me distanciar da ideia de que eu fui criada para chegar à perfeição. Se eu fui criada para chegar à perfeição, tem um propósito a minha reencarnação. E se a minha reencarnação é solidária às demais, eu preciso perceber, com todo respeito, com gratidão até por mim, porque se eu cheguei até aqui, eu já caminhei. E com todo respeito pelos meus equívocos, com todo respeito pelas minhas tentativas, olhar para mim e dizer para mim, Senhor, agradeço por tudo que o Senhor me favoreceu até o dia de hoje. Fortalece em mim a fé, a certeza, a convicção, a certeza absoluta de que eu fui um espírito e sou um espírito e vou viver para sempre. Que a morte já experienciei tantas outras vezes e continuo viva. E caso, Senhor, eu fraqueje, caso, Senhor, eu ainda não tenha a força necessária para eu superar a dificuldade, com misericórdia. Compreenda as minhas falhas, mas não me abandone, não me deixe. E aí nós podemos voltar ao nosso querido Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, amigos queridos, amigas queridas, que Deus nos fortaleça na certeza da continuidade da vida, que nós possamos, neste momento delicado, não esquecermos que é um momento extremamente rico, em nosso favor,
que não sejamos tomados pela angústia, pelo medo, pela depressão, pelo contrário, sejamos tomados pela esperança, pela certeza absoluta que Jesus, coordenador do nosso planeta, cumpre a promessa que ele nos fez, que jamais nos deixaria sós, como ele não nos deixa sós. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um final de semana de luz e muito obrigada.